Bom dia e boa tarde também e boa noite, né, a todos que vão participar dessa aula de ciências, tá, do nono ano. Legal, gente? Como é que vocês estão? Acredito que estejam bem, né? Tá todo mundo se preservando a vida, abusando da água com sabão para lavar as mãos, não colocando a mão no rosto, na boca, né? Vamos cuidar da nossa saúde. Tá joia? Então vamos começar na nossa apostila aqui para o vídeo não ficar muito longo e fica difícil para baixar ele depois. Então vamos. Nesta semana nós vamos estar estudando, tá? Como que a menor partícula da massa, né? Da matéria, né? Qual que é a menor partícula? É o átomo. Nós já estudamos isso, né? Aqui é o átomo. E como que é esse átomo? Tá? Né? Existe um estudo, né, a atomística, para como que é representado um átomo, certo? Ah, professor, mas para que isso, né? Porque nós temos que saber quais são os componentes de um átomo, para a gente poder entender, né, como que acontecem os mais variados tipos de moléculas, de substâncias químicas, né, de íons. Para ter uma ideia, a gente tem aí o elemento químico. Vamos falar o cloro, né, Cl. Aí nós temos para o elemento químico cloro 6L, Cl, o seu número de prótons, o seu número de nêutrons e o seu número de elétrons, tá? E nós sabemos que o núcleo do átomo é formado de prótons e nêutrons. Quantos prótons? Quantos nêutrons? Tá? Onde que eu coloco esse número para mim identificar o cloro? Onde que é o número de prótons vai? Ele é Cl, o que mais? Né? Então, a partir do vídeo que vocês vão estar assistindo aqui, ó, tá? A partir desse vídeo aqui, vocês vão contemplar essas informações todas, tá bom? Ok, gente? Vai ficar mais fácil do que eu passando aqui. Passando essa apostilinha e ficar falando, tá? Mas, ó, primeiramente, você sabia que a primeira descrição sobre o átomo foi elaborada a partir das ideias de Demócrito e Leucipo, ambos filósofos gregos. Nós vimos isso na outra aula já, né? Eles diziam que eram partículas indivisíveis, né? Bolinhas. E hoje a gente sabe que dá para dividir sim, tá? Com o advento da tecnologia e o avanço da ciência, foi descoberto que existem partículas ainda menores no interior dos átomos. E a ideia de Demócrito ficou ultrapassada. Nessa situação de aprendizagem, iremos conhecer alguns modelos científicos que descrevem a estrutura do átomo e essas partículas que eu estou citando. Tá bom? Para iniciar essa atividade, reflita sobre as seguintes questões e compartilhe com a turma suas conclusões. Caso seja desafiado a propor um modelo que demonstre a representação de um átomo, como que você faria? Como é que você faria um modelo, né? Ó, a partir do que nós estudamos e a partir desse vídeo, dá para a gente já desenvolver. Como que você faria, né? A 2. Você já tentou explicar algum fenômeno para alguém que nunca o vivenciou? Se sim, como que explicou? É uma coisa nova, né, para vocês, não é, gente? Como que é um átomo, né? Nós estamos começando a estudar. Acredito que vocês, eu acho que não vivenciaram isso ainda, né? Mas expliquem para mim na 2 aí. Como é que vocês poderiam explicar algum fenômeno para alguém que nunca vivenciou? Né? Como que vocês fariam isso? Como que vocês explicariam? A 3. Quais são os critérios que os cientistas levaram ou levam em consideração para propor um modelo representativo para o átomo, que não pode ser visto a olho nu, né? O átomo não pode ser visto a olho nu. Um átomo, a gente tenta observar ele, fazer modelos, né? Porque se você tentar ver ele, ele já se modifica, né? Porque são partículas muito
pequenas. Então a gente propõe modelos para ele, tá bom? Então vamos resolver essa atividade? 1, 2 e 3? Vamos resolver ela em um caderno separado, tá? Assistam o vídeo, tá bom? E depois eu vou postar o Google Forms para adquirir essas respostas, ok? Atividade 1. Então a atividade 1 está aqui, legal? Façam com calma, tá? Hoje vocês vão tirar para fazer essa atividade, tá bom? Junto com o textinho, né? Junto com o vídeo, dá para fazer a atividade 2. Então vamos lá. Representando os modelos atômicos, tá? Assista ao vídeo sobre esses modelos atômicos e leia o texto abaixo para responder as questões. O que é um átomo? Cerca de 2.500 anos atrás, os filósofos gregos Demócrito e Leucipo discutiam sobre a composição da matéria. Um grupo de pensadores acreditava que se fosse possível dividir a matéria em pedaços cada vez menores, haveria um espaço tão pequeno que não poderia mais ser dividido. A esses corpúsculos indivisíveis foi dado o nome de átomo, palavra de origem grega que significa não divisível. Ó, átomo, que significa átomo, gente? Partícula não divisível. Ó, pensamento de Leucipo e Demócrito. Tá? Qual que era o pensamento deles? Né? Como vamos fazer para dividir? Então nós temos aqui, ó, né? Uma matéria foi sendo dividida, aí vai chegar num ponto que não se divide mais. Esse é o átomo. Olha que ideia, 2.500 anos atrás. O modelo de átomo na história, né? Sabemos hoje que os átomos são formados por partículas menores, portanto, eles não são indivisíveis. Para chegarmos ao modelo atômico aceito atualmente pelos cientistas, um longo percurso de pesquisadores e teorias foi trilhado. A evolução dos modelos atômicos. Na ciência, especialmente na química, é comum o uso de modelos para representar algo que não conseguimos ver ou ter acesso direto. É o caso do átomo. Diversos modelos foram propostos para explicar o que é e como é um átomo. Tá? Então, diversos modelos tivemos. Ó, o modelo de Dalton, o de Thomson, tá? O de Rutherford. Depois teve o Rutherford-Bohr. Tá? São todos cientistas, né? Químicos. Ok? E hoje o mais aceito para nós é esse aqui. Tá? Rutherford-Bohr. Então vamos para o primeiro. O modelo atômico de Dalton. O cientista inglês John Dalton, ele nasceu em 1766 e em 1844, né, ele faleceu. Ele propôs, em 1808, o primeiro modelo atômico moderno, que ficou conhecido como modelo de bola de bilhar. Essa teoria atômica indicava que os átomos eram esferas maciças, indivisíveis e indestrutíveis. O modelo não levava em consideração a existência de cargas nos átomos, né? Carga positiva e negativa. Não levava em conta que existe um núcleo e nem uma eletrosfera. Ele levava em conta que era uma bola de bilhar, né? Uma bola, tipo uma bola de bilhar. E não tinha mais nada. Ok? Isso em 1808. Ok? Agora, 87 anos depois, olha só, modelo atômico de Thomson. Então, o físico Joseph John Thomson conseguiu identificar, durante seus experimentos, ó que bacana aqui, ó, né? Ele morreu em 1940, o colega dele aqui, 100 anos depois, hein? Ó, que interessante. Conseguiu identificar, durante seus experimentos, uma partícula de carga negativa, que fazia parte dos átomos. Essa partícula foi denominada elétron. Dessa maneira, propôs um novo modelo científico para o átomo, que ficou conhecido como modelo do pudim de passas. Segundo ele, o átomo seria uma esfera uniforme, de carga positiva, repleta de pequenas partículas negativas.
A interação entre essas cargas garantia que o átomo fosse eletricamente neutro, tá? Certo, gente? Então, ó, modelo atômico de Thomson, como é que ele é? Ele, além ele já tinha a ideia, né, de que nessa parte, de que o átomo ele era uma bola de bilhar, mas que ele possuía cargas, tá? É como se ele fosse um bolo, um pudim de passas. Já viram um pudim de passas que tem as bolinhas pretas no meio, as passas, né? Então ele acreditava que fosse daquele jeito. Imagina uma bola de bilhar como se fosse um queijo todo furadinho, tá? E esses furinhos seriam essas cargas, tá? Então aqui ele já tinha noção de que o átomo ele possuía sim, ele possuía cargas, ele possuía outros, né, outros elementos, outras partículas na sua constituição, ok? Ao terceiro modelo, o de Rutherford-Bohr. Cerca de 15 anos depois, Ernest Rutherford, após a realização do experimento com o elemento radioativo polônio, foi o primeiro a propor uma visão não maciça do átomo, tá? Ele propôs o quê? Que o átomo não era mais uma bolinha, e ele era esse modelinho aqui, ó. Segundo ele, o átomo é constituído por um núcleo formado por cargas positivas, os prótons, e uma espécie de nuvem de elétrons negativos ao redor desse núcleo aqui, tá? Esse modelo ficou conhecido como modelo de sistema planetário. Vocês já viram um sistema planetário, né? Nós temos o Sol e os planetas em volta do Sol. Imagina que o Sol é o núcleo, né? E os planetas a eletrosfera, onde estão os elétrons, ok? Muito importante, tá? Então ficou conhecido como sistema modelo planetário. Posteriormente, o físico Niels Bohr aperfeiçoou o modelo, propondo que os elétrons não estavam apenas girando em torno do núcleo, mas possuíam níveis e subníveis que garantiam a estabilidade do átomo. O modelo atômico de Rutherford-Bohr, que é muito utilizado para fins didáticos, é a união dos estudos feitos pelos cientistas Rutherford e Bohr separadamente. Os cientistas eles não trabalharam juntos, tá? Então, ó, nós temos o primeiro modelo, né? Era uma bola de bilhar. Aí, com o conhecimento, com o tempo, 100 anos depois, nós temos que ele tem carga positiva e negativa. Passou-se mais um tempo que ele não é uma bola, tá? Que ele tem um núcleo, uma área central, e que ele tem uma área externa, a eletrosfera, tá? Aí aqui os elétrons eles não ficam girando ao acaso, tá? Eles colocaram que os elétrons eles giram em camadas. Nós temos o núcleo, tá? E aí digamos que aqui, ó, temos a primeira camada aqui, tá? A segunda camada e a terceira camada. Então nós temos a camada K, L, M, N, O, tá? Então ela vai aumentando. De acordo com o número de prótons aqui, né, que é igual, o número de prótons é igual ao de elétrons. Se tiver 60 prótons, vai ser distribuído 60 elétrons nas mais diversas camadas, tá? Cada camada comporta uma quantidade de elétrons, que é o que a gente vai estudar, que a gente vai ver aqui. Nós já vimos até, né, aqui no nosso vídeo, ok? Vamos continuar aqui então, tá? Aí, ó. Observação. Também realizando experimentos com material radioativo, em 1932, o físico James Chadwick descobriu a existência no núcleo de partículas sem cargas, os nêutrons. Ó, essa informação não tinha passado ainda. Então, o núcleo não é só formado de prótons, ele é formado de prótons mais nêutrons. Tá? Então nós sabemos que tem um número de prótons, um número de nêutrons e um número de elétrons. Ok? Esse número ele classifica que átomo que é esse. Tá? Ele classifica.
Dependendo do número de prótons, é o tipo de elemento químico, tá? Ó, Cl. Cl é o elemento químico. No Cl, na palavra Cl, tem um lugar certinho para a gente colocar a quantidade de prótons, a quantidade de prótons mais nêutrons e a quantidade de elétrons. São todas as informações que vocês vão estar adquirindo comigo aqui, tá? Para que vocês possam entrar aí no ensino médio com menos dificuldade, né? Porque esse ano, o ano que passou, aí a gente comprometeu o nosso conhecimento, tá? Então, glossário: corpúsculo, corpo pequeno; esfera, maciça, matéria; partícula. Para saber mais, acesse Tudo se Transforma. História da Química. História dos modelos atômicos. Ó, bacana. Aqui outro vidinho para estar assistindo. Tá? Gente, não é para fazer tudo de uma vez. Faz com calma, passa para o caderno. Tá? Se essa semana eu achar que eu não devo passar o Google Forms, eu passo na semana que vem, tá? Tirando algumas dúvidas aí e a gente vai conversando, sabe? A gente não pode perder esse contato, tá bom? Legal? Ó. Atividade: Demócrito e Leucipo basearam-se em experimentos científicos para propor a teoria atômica. Explique. Ó, de acordo com esses dois, como que eles propuseram aí a teoria atômica? Explique. Desculpa, gente. Porque essas ideias sobre as estruturas dos átomos são modelos. Por que é modelo? Tá? Imagina, quem que é um modelo? A modelo serve para quê? Para exemplificar, para mostrar, né, uma situação. Então, tá? Represente por meio de desenho os modelos atômicos propostos por Dalton, Thomson, Rutherford e Rutherford-Bohr. São 4 desenhos que vocês vão fazer e depois nós vamos pensar como vocês vão passar esse desenho aí para o Google Forms, hein? Vou pensar. Mas vão fazendo, faz a parte. Qual a diferença entre o modelo atômico proposto por Thomson e por Rutherford? Qual que é a diferença, ó, de Thomson e Rutherford? Olha aqui, qual que é a diferença? Ok? Dá para explicar para mim aqui. A 5. O texto cita que nos átomos existem partículas positivas, negativas e sem carga elétrica. Quais os nomes que recebem essas cargas? Então vamos lá. Partícula positiva, o nome dela. Partícula negativa, o nome dela. E a que não tem carga, qual que é o nome dela? Ok? A 6. Qual dos modelos é utilizado nas aulas de ciências e químicas para fins didáticos? Qual que é, gente? Ok? Ó, gente, a apostilinha ficou um material facinho, tá? Nós vamos estar discutindo isso aí nas nossas aulas via Google Meet, tá bom? E eu vou estar aí, vamos ver se a gente transforma a nossa maneira de pensar, de estudar a partir dessa semana. Vocês já começaram a semana passada, né? Eu já fiz na semana passada uma devolutiva da primeira apostila e da segunda. O pessoal do nono da tarde não participou, né? Foi só um aluno que participou. E aí essa semana, se eu achar que vocês tiverem maior número, eu faço a devolutiva, tá bom? Então é isso aí, tá? Então ficou 2 atividades aqui, cada atividade tem uma quantidade de perguntas e respostas. Então fiquem com Deus e eu estou à disposição de vocês. Deus os abençoe.